Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do EADVOG Podcast. E hoje aqui um episódio muito especial. Temos a honra de receber aqui Dr. Nelson Williams, advogado que é referência mundial na advocacia. Dr. Nelson, muito obrigado pela sua oportunidade, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco hoje. Bom, José Vitor, quem agradece sou eu. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui contigo e com nossos telespectadores. Coisa boa. Doutor Nelson, eu queria que o senhor começasse a falar um pouco da sua história, que é uma história de vida, eu já conheço aí, que é uma história brilhante. Eu queria que o senhor contasse para quem não conhece ainda um pouco da sua história, como que começou na advocacia, desde o início mesmo. Bom, a minha história tem algumas peculiaridades que ela acaba sendo, de certa maneira, um referencial para aqueles que estão iniciando, para aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade. Exatamente por quê? Porque a minha história é muito parecida com a grande maioria, né, da população brasileira. Eu sou filho de pais semi-analfabetos, indoutos, né, incultos, do interior do Paraná. Ou seja, eu na minha época que eu fiz faculdade e acabei me tornando advogado, eu fui o primeiro a se formar na família. Nós não tínhamos ninguém com faculdade formado na família. Hoje tem vários, mas na época não tinha. E eu não recebi nenhum tipo de grande incentivo por parte familiar, né? Que isso também é uma peculiaridade, porque normalmente quando você tem pais de origem humilde e tal, o sonho do pai é o quê? Que o filho estude, né? E eu vejo na educação uma forma de você mudar a sua vida. Até que o nosso instituto, nós temos hoje o Instituto Nelson Williams, que trabalha muito voltado nessa área de educação. Por quê? Porque eu vejo na educação uma forma de transformar vida, transformou a minha, como pode transformar a de muitos outros. Então, essa história minha, por não exercer uma atividade advocatícia, que normalmente é uma atividade tradicional, que vem de pai para filho, ou tem um tio que é advogado, que é juiz, ou que é algum tipo de autoridade, né, do poder público. Eu não. Meus pais são semi-analfabetos, ninguém da família tinha faculdade, tinha curso superior, e eu, de uma cidade pequena, uma cidade de, na época, 10 mil habitantes, a famosa Jaguapitã, norte do Paraná, eu saí para fazer faculdade, fiz a faculdade, uma das faculdades mais tradicionais do interior de São Paulo, que é a Instituição Toledo de Ensino. Por que ela é tão tradicional e o que a faz diferente? Ela é uma faculdade que disputava com as grandes faculdades da capital a quantidade de pessoas que ela inseriu em concursos públicos. E realmente tem um nível de preparo muito grande. E vários nomes tradicionais do direito ou foram formados na Instituição Toledo de Ensino de Bauru, IT, ou deram aula lá. Eu posso citar, por exemplo, Damásio Evangelista de Jesus, quem não conhece, o grande professor Damásio Evangelista de Jesus, né, falecido, mas uma referência, Fernando da Costa Tourinho, professor Michel Temer, inclusive foi meu professor de Direito Constitucional, Saulo Ramos, foi ministro, tantos outros nomes, o próprio Ulisses Guimarães, se não estiver enganado, foi reitor da faculdade. Então é uma faculdade muito tradicional, no interior de São Paulo. A grande maioria dos estudantes ali eram oriundos já do meio jurídico, pai, advogado, ou algum parente que era uma autoridade do poder público. E eu fui para lá fazer faculdade. Fiz faculdade, né, trabalhando como auxiliar de escritório, nunca fiz estágio na minha vida. Nunca trabalhei diretamente com um advogado em advocacia propriamente dita. Trabalhava, às vezes, como auxiliar de escritório e essas empresas que eu trabalhava tinha departamento jurídico. E lógico que eu conhecia advogado assim, né? O doutor fulano de tal, que é o chefe do departamento jurídico da empresa. Mas não que eu trabalhasse diretamente ligado à área do direito ou a esses profissionais. Termino minha faculdade dessa maneira, nunca tendo trabalhado com advogado. Presto meu exame da ordem, passo no meu primeiro exame da ordem e resolvo começar a advogar usando uma clínica médica, uma sala de uma clínica médica emprestada de um amigo que fez faculdade com a gente lá. Tal, que era Isso foi em que ano? Isso foi em 1994 para 95, né? 95 que eu já começo. Então, o escritório vai fazer, né, agora em 2024... Vai fazer 25 anos, porque o escritório eu fundei em 1º de janeiro de 1999, só que de 1995 até 99 eu advoguei na pessoa física. né? E já advogava, assim, me apresentava com o Nelson Williams, advogados associados, tal, porque tinha alguns que nos ajudavam, outros colegas, uma
uma ex-estagiária que se tornou advogada e continuou comigo. Depois começaram a agregar pessoas, mas era tudo na física. No dia 1º de janeiro de 1999, nós fundamos a Nelson Williams Advogado e Oliveira Advogados Associados. Então, é uma história muito peculiar. Eu inicio numa cidade, como eu disse, uma referência do direito, e eu, Nelson, sem ter nenhuma referência. Hoje, muitos me conhecem por Nelson Williams, né? Antigamente eu era só o Nelson Rodrigues, porque meu sobrenome é Rodrigues, Williams é segundo nome. Então, eu inicio ali uma trajetória e me destaco. Muito rápido eu me destaco. Com 2, 3 anos de advocacia, eu já, de certa maneira, era uma referência. Tinha pessoas que, óbvio, que não gostavam, mas eu era uma referência ali na cidade. Já tinha uma gama grande de clientes e já estava me destacando na área jurídica. E eu conto isso, não é por soberba, porque soberba é mentira, né? E humildade é verdade. Eu, antes dos 30 anos, eu já estou trocando minha primeira aeronave na minha segunda aeronave. Não é algo comum, principalmente com alguém com histórico como o meu, ou alguém sem histórico, né? Como o meu. E foi com a advocacia. Simplesmente, advocacia. Exclusivamente com advocacia. Muitas vezes me perguntam, mas você teve um grande caso, você acertou uma grande causa e enriqueceu? Não, nunca houve essa grande causa que me enriqueceu. Então, ela é progressiva, ela vai crescendo, eu vou crescendo. Cível, trabalhista, na época ela fazia cível, trabalhista, criminal, tudo que me caía as mãos para fazer, eu fazia. Então, eu só não fazia aquilo que eu não tinha capacidade de fazer ou não tinha alguém dentro do escritório capaz de fazer. E então, eu já estou me destacando logo no início. Eu levo 1 ano, desde que eu tiro minha carteira da ordem e começo a advogar, eu levo 1 ano para comprar meu primeiro carro. Eu ando de ônibus circular. Então, você vai ter o primeiro carro já vai para o segundo carro faz com que eu troque o primeiro carro no meu primeiro celular. Então tem toda uma história, assim, você tem toda uma construção. Não é uma coisa também, um passo de mágica, deu sorte a mágica e tal. Não, processo, né? Tem toda uma história, tem toda uma construção. Minha primeira linha de telefone, na época, em 1995, linhas de telefone eram um ativo importante que as pessoas até colocavam no imposto de renda. Eu lembro que a minha primeira linha de telefone fixa, eu peguei num resultado de um inventário, na verdade, um arrolamento que eu fiz de uma pessoa que precisou que cuidasse de um processo. Essa linha de telefone foi para essa clínica médica, onde eu advogava, e ficou ali para a secretária como um telefone vermelho, vou usar assim, né? O telefone diferenciado, que quando esse telefone tocava, ela atendia Nelson Williams Advogados. Eu sabia que se tocasse os outros, era a clínica médica. Se fosse aquele ali, aquela linha era exclusiva minha. Essa linha de telefone, que foi meu primeiro telefone, foi oriundo de honorários de um arrolamento que eu fiz para uma família que tinha perdido um ente querido lá na cidade de Bauru e que era membro de uma igreja que eu, na época, frequentava. Vamos pegar essa parte dessa... Quando o senhor começou a advogar, antigamente, a gente não está falando de tanto tempo assim, mas já tem um bom tempo. O mundo era completamente diferente do mundo de hoje. Era um mundo analógico ainda, né? Estava começando o mundo digital, era analógico. Hoje a gente já tem um marketing digital, para você conseguir prospectar um cliente é muito simples. Naquela época, como que o senhor fez? O senhor fez um planejamento, o senhor achou uma forma diferente de conseguir prospectar? Talvez eu costumo dizer, e eu acho que isso é muito importante, o fato de eu não ter trabalhado com nenhum advogado só me ajudou. Em que sentido me ajudou? Eu não tinha a advocacia tradicional como referência. Eu trabalhei, né, durante todo o período da faculdade, eu trabalhei com empreendedores. Quer seja lá na Santa Casa de Misericórdia do Jaú, onde eu conhecia o Diogo, que era o diretor de RH e que tinha um posto de combustível, onde eu trabalhava em finais de semana para complementar a renda. Foi um dos primeiros empreendedores que eu conheci. Eu vou para Bauru, vou trabalhar numa construtora onde tinham 3 sócios, foram os empreendedores que eu conheci. Depois eu vou para trabalhar com o seu Siegfried Karg, também um empreendedor. Essas pessoas me influenciaram a ser um advogado empreendedor. E eu não via as amarras da advocacia tradicional, porque eu nem sabia que elas existiam. Porque você tem que considerar uma história de alguém que sai de Jaguapitã, vai para Jaú, de Jaú vai para Bauru, fazer faculdade, sempre trabalhando, uma preocupação constante em pagar as contas.
A conta nunca fechava no final do mês, o saldo era sempre negativo, era sempre alguma pendência, alguma dívida que ficava. E eu vou ali, minha preocupação era o quê? Terminar a faculdade. Se você falar assim, você tinha uma preocupação em o que você ia fazer como advogado? Não. Muitas vezes as pessoas me questionam assim, você imaginava construir o que você construiu? Não, nem por sonho eu imaginava. Eu não tinha, primeiro que eu não tinha nem parâmetro disso. Então, como que era naquele momento? Naquele momento era, como diz o ditado, né? Se mata um leão por dia. Naquela época, a minha única preocupação era com o leão do dia. Você fala assim, e amanhã? Não, amanhã não tem preocupação nenhuma. Eu tinha tanto problema no dia que amanhã Deus pertence literalmente. Então, essa preocupação era constante. Eu me recordo, assim, que eu chegava na faculdade cansado, trabalhava bastante, pegava ônibus circular, entrava a entrada do ônibus era pelos fundos do ônibus, né? Entrava pelos fundos, aquele ônibus lotado de gente, porque o ônibus vinha do Distrito Industrial de Bauru. Eu pegava ali na Avenida Rodrigues Alves, eu entrava no ônibus, já entrava pedindo licença para poder ir atravessando, porque senão eu passava do ponto da faculdade. Não conseguiria descer. Então, aí assim, chegava na faculdade, muitas vezes saía do trabalho, não levava material nenhum. Passava no centro acadêmico, pegava papel sulfite, uma caneta Bic, sentava no fundão da sala. Às vezes, algumas aulas mais interessantes conseguia prestar atenção, as mais tediosas eu dormia, às vezes ali na carteira da classe. Qual preocupação que eu tinha constante? Eu não poderia reprovar de ano. Eu não poderia tomar pau em nenhuma matéria. Porque, na minha época, a faculdade de Direito era de 4 anos. Que para mim já parecia uma eternidade. Hoje me parece que é 5 ainda, né? 5 anos, então eu imagino que seja uma eternidade e meia. 4 anos para mim era uma eternidade. A preocupação do Nelson dessa época era com a sua manutenção de vida, né, que já era extremamente complexa, e terminar a faculdade nos 4 anos. Então eu não podia tomar nenhuma reprova em nenhuma matéria. Então eu não podia faltar mais do que o necessário. Eu preenchia as faltas, quando eu preenchia sempre com muito cuidado para não estourar em faltas. Nota para não reprovar. E foi assim que eu levei os 4 anos de faculdade. Não era com outra preocupação, não. Ah, não, você está preocupado se você vai prestar o exame da ordem, vai prestar um concurso público, esquece. Eu não conseguia enxergar tão além assim. Então, muitas vezes as pessoas, você faz plano de longo prazo? Não, nunca fiz plano de longo prazo. Óbvio que você tem anseios. Hoje, pela minha posição, não dá para não trabalhar com planejamento, tendo uma estrutura do tamanho que nós temos. Então, lógico que nós trabalhamos hoje, mas hoje eu sou ombreado por centenas de pessoas, dezenas de pessoas apenas na área administrativa do escritório. Antigamente era eu sozinho. Então, essa é o meu contexto naquele momento. Termino a faculdade, que para mim foi um alívio, fiquei 6 meses, depois que eu terminei a faculdade, aproximadamente 6 meses, eu tinha pesadelos que eu tinha deixado matéria para trás, que eu não tinha concluído, que alguém estava me chamando, que eu não tinha tido a colação de grau. Aproximadamente 6 meses eu tinha pesadelos à noite, que eu não tinha concluído a faculdade. Aí eu lembro que concluo a faculdade, retorno a Jaguapitã, uma visita a meus familiares lá, e eu confesso que eu volto com uma sensação de vitória. Concluí o bacharelado em Direito, né? Iria prestar o exame da ordem, mas ainda não tinha prestado o meu primeiro exame, mas para mim aquilo era uma vitória. Eu chego lá, eu recebo um balde de água fria. Todo mundo batia nas minhas costas e, bacharel em Direito tá cheio, quer dizer nada. Naquela época já existia isso. Pelo amor de Deus, isso eu acho que desde que o homem é homem existe. Então muitas vezes as pessoas falam, as pessoas me desanimam, as pessoas me desestimulam. Bem-vindo ao clube. Isso é desde sempre. Eu me recordo que eu realmente eu chego como um vitorioso. Porque veja bem, para alguém que não tem ninguém formado na família, você ter um curso superior, um bacharel em Direito, não é, para mim, na minha percepção, não era pouca coisa. Saiu de casa. Saí de cedo. Né? E detalhe, é importante saber, isso começa dentro da minha própria casa, minha própria família fazia isso. Não é estranho. Começava dentro de casa. Bacharel em Direito, tá cheio de bacharel em Direito passando fome, quer dizer nada. Não, é diferente se você for advogado.
Eu volto para Bauru, né? Depois desse balde de água fria, volto para Bauru, chego no seu Siegfried, tiro 30 dias de férias. E os 30 dias de férias eu estudei o que eu não estudei a faculdade inteira. Os 4 anos eu não estudei o que eu estudei esses 30 dias. Estudo, presto o exame da ordem, passo no exame da ordem. De primeira vez. Primeira vez. Volto para Jaguapitã. Adivinha o que aconteceu? Quer dizer nada. Tá cheio de advogado. Inclusive passando fome, viu? A advocacia já foi a época. Olha só. Beleza. Volto para Bauru, começo a vida. Então, é interessante, é importante, José Vitor, colocar isso, porque eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes, das pessoas que nos assistem, passam por isso. Com certeza. O que difere as pessoas é como você age com as circunstâncias que a vida lhe colocam. Se eu falar para você, olha, José Vitor, não, eles falavam isso, eu entrava por um ouvido, saía pelo outro, isso não me atingia. Mentira, óbvio que me atingia. Atinge. Só quem passa essas coisas, esse tipo de humilhação, esse tipo de desânimo, sabe. Dá aquele aperto no peito, você fala, pô, dói. Agora, o que você faz com isso? Tem gente que desiste. Tem gente que persiste. Então, a minha opção era o quê? Persistir. A outra coisa que é importante dizer, eu também não tinha opção. O cara me humilhou, o pessoal me humilharam dentro da minha casa, me humilharam fora de casa, eventuais amigos, colegas e coisa do tipo. Tá, e tudo bem, o que você faz? Vai sentar na guia e chorar? Então, Nelson, quando as pessoas se desanimavam, não sei o quê, você não pensava em desistir? Não, deixa eu tentar entender, desistir para fazer o quê? Eu não tinha a opção da desistência. Não tinha jeito, né? Não tinha, a desistência não era uma opção. Então, eu até costumo brincar, eu falo assim, ó, a melhor coisa às vezes na vida é você não ter opção. As opções deixam a gente confuso às vezes. Justamente. Eu, por exemplo, não tinha opção. Eu não tinha opção, não tem a opção de desistir, tá? O que me define o que é desistir é sentar e morrer de fome? Eu não tenho opção de desistir, eu só posso andar para frente, eu não posso voltar para casa porque na minha casa não tem nada. Existia uma roça para trabalhar. Em serviço braçal. Imagina, eu tirei a carteira da ordem, sou advogado, porque me desestimularam, porque as pessoas não me estimulam, não sei o que, eu desisti, voltei para casa com meu pai para carpinar. É para isso que eu ia voltar, carpinar, tirar leite de vaca, cuidar de sítio, talvez arrumar um serviço em algum lugar lá em Jaguapitã, que não fosse trabalho qualificado, coisa do tipo. Então não tinha essa opção. Dói. O que você faz com essa dor? Segue em frente. Segue em frente. Nelson, você pensou em concurso público? Não, eu não só pensei em concurso público quando eu terminei a faculdade, tirei a carteira da ordem, como eu cheguei para prestar concurso público. Eu cheguei para prestar concurso público, me recordo que cheguei a passar para a segunda ou terceira fase de juiz de direito do trabalho, prestei concurso para promotor. O que acontecia? Eu já contei a história. Fiz a faculdade sem estudar. Estudei um mês para prestar o exame da ordem. Então, aí quando eu tentava estudar para concurso, o que eu fazia? Nessa época eu já estou entre advogar, para me manter, e estudar. Bom, para eu estudar, ninguém passa em concurso público sem dedicação. Não tem jeito. Quando eu ia me dedicar para estudar para concurso público, faltava dinheiro para fazer o mercado, para pagar o aluguel. Aí eu não conseguia ter cabeça para estudar, então eu estudava meia boca. Eu estudava completo. Tinha que correr atrás do dinheiro. Aí eu corria atrás do dinheiro, prestava o concurso, não passava no concurso. É isso. E todo mundo. A advocacia não dá nada, viu? A advocacia não dá nada. Eu me recordo que tinha umas pessoas na época que a gente convivia, eles eram funcionários públicos e na cabeça deles só existia o funcionalismo público, né? E pessoas que têm um mundo fechado, restrito, acham que só aquele mundo que existe. Não, advocacia não dá nada. Meu Deus do céu, eu tô frito. Eu não consigo. Não, isso já é em Bauru, não é porque teve a passagem de Jaguapitã. Eu falei, não, meu Deus do céu, agora eu tô frito, né? Porque eu não consigo nem advogar e nem prestar o concurso e passar. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou advogar. Porque eu tenho prazer nisso. É o tipo de coisa que eu gosto. É o tipo de coisa que me atrai, eu gosto. Eu vou advogar. Não vou prestar concurso, coisa nenhuma.
Não tem que dar satisfação para ninguém. Porque nessa época, essa questão de prestar concurso era mais para dar satisfação. Eu tinha um convívio de igreja. Na época, na ocasião, eu tinha uma namorada, a família dela também, eles eram meio na linha do concurso, incentivavam o concurso e tal. Falei, quer saber, eu não vou prestar concurso nenhum. Primeiro que de cara eu já te falo, eu nunca tive vocação para concurso. Tá? Eu respeito quem tem, porque para mim concurso é vocação, tem que ser vocacionado, é necessário ter um nível de conhecimento técnico e ter vocação. Eu não tinha vocação para isso. Eu tinha vocação mesmo para advogado. Para advogado eu tinha e tenho. E sempre quando eu falo assim, né, às vezes as pessoas querem me, de alguma maneira, diminuir, né? Ah, o Nelson não é advogado, o Nelson é marqueteiro. Ah, o Nelson não é advogado, ele é um vendedor. O Nelson é advogado, sim. Porque o advogado, na minha definição, é muito simples. É um solucionador de problema e um mitigador de danos. Essas duas coisas eu sou. Se não fosse, eu não tinha o sucesso que eu tenho. Você acha que as pessoas me contratam porque eu sou marqueteiro? Ou as pessoas me contratam porque eu sou vendedor? Óbvio que não. As pessoas me contratam por 2 motivos. Ou eu resolvo o problema delas, ou eu mitigo o dano. Não existe sucesso na advocacia sem esses 2 fatores. Você só tem como ter sucesso na advocacia sendo um solucionador de problema ou um mitigador de dano. Ou você soluciona os problemas, ou você mitiga os danos. Não tem como você ser bem sucedido na advocacia sem esses 2 fatores. E você precisa da figura do cliente. Então, com essa visão, eu falei, eu vou advogar. E começo a advogar. Você já tinha largado o emprego nessa época. Não, já estava sem emprego desde a época que eu tirei a carteira da ordem. Então, eu começo a advogar. Como que eu começo a advogar? Não existe advocacia sem cliente. Não tem jeito. Mas como que você é advogado se você não tem cliente? Eu fui atrás dos clientes. E muitas vezes as pessoas falam assim, Nelson, mas veja bem, você fazia captação, porque hoje a ordem evoluiu muito. Então hoje você ainda fala em captação de cliente na ordem. Na época na década de 90, é a palavra maldita. Um advogado não faz captação de cliente. Não, e eu me recordo, como que é? Não, você monta um escritório para uma placa e fica sentado esperando o cliente te procurar. Vocês acham que alguém em Bauru ia procurar o Nelson Rodrigues, porque não é o Nelson Williams, é o Nelson Rodrigues, o filho do seu Nelson, da dona Benedita de Jaguapitã, semi-analfabeto, numa clínica médica. Você acha que alguém ia me procurar se eu não fosse atrás de cliente? É óbvio que não. Tem chance. Então é assim, o que eu faço? Eu vou atrás dos meus clientes mesmo. Não tinha nenhum tipo de problema e sempre quando eu falo a respeito de como você faz isso, estou começando do zero. Como que você faz isso? Ninguém é sozinho no mundo. Ou você convive numa igreja, ou você convive com alguém num clube, ou você convive com alguém num bar, ou você convive com alguém na família. Você não é sozinho. A primeira coisa que você tem que ter é humildade e pedir ajuda. Eu não tinha problema nenhum. Já começou na igreja. Na igreja eu distribuí cartões de visita para todo mundo e os que eu conhecia, não tem nenhuma causa para mim. Se tiver, me procura, e se não tiver, me indica. Às vezes tem alguém que você conhece e me indica. Então, e as pessoas normalmente te ajudam. Se você é uma pessoa que é trabalhadora, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, as pessoas sabem reconhecer a sua dificuldade. Então, ali eu começo a fazer a minha captação de clientes. Começa na igreja. Da igreja, os irmãos da igreja, na ocasião, já começaram a me indicar outras pessoas. Na clínica médica, os médicos, ou eles indicavam clientes para mim. E ali eu começo. E sempre trabalhando numa escala, uma escala geométrica, né? Se você é um cliente meu, você tem que produzir outro cliente. Ou outros clientes. A indicação ela é vital para o sucesso da advocacia. Então eu buscava essas indicações. E aí tem um fato muito importante que é interessante você narrar. É interessante, aliás, eu narrar esse fato para todos, porque o que acontece? Quando eu trabalho na construtora e na Siegfried Carg, eu trabalhava como auxiliar de escritório na área de licitações na construtora e no RH na Siegfried. Mas na Siegfried, como era uma empresa familiar, fazia de tudo, inclusive ajudava nas licitações. Na construtora era licitações. Ali foi a primeira vez que eu tive acesso à matéria de direito administrativo. O que era vital para uma licitação, além de suas certidões de regularidade fiscal e financeira?
atestados de capacidade técnica. O que é um atestado de capacidade técnica? É você poder participar de uma licitação, comprovar que você tem capacidade para executar aquele trabalho. Então você tem que, normalmente, você vai construindo uma história com esses atestados. Na empresa, na SCAF, na Siegfried Carga, é a mesma coisa. Eu peguei isso e coloquei isso no meu escritório, na minha profissão. Eu preciso de atestados de capacidade técnica. Como é o atestado de capacidade técnica para alguém que está começando como advogado e pessoa física? É a referência. Porque o atestado de capacidade técnica numa licitação é a referência, que você já fez um trabalho, que você é bom e que você está capacitado. Na advocacia, a indicação é a mesma coisa. Se você é meu cliente, você chega para outro e fala assim, olha, o Nelson é um ótimo advogado, ele executou um serviço assim para mim, mas muito bem. É um atestado de capacidade. Então eu comecei a usar essas referências, um cliente referendando para outro, um amigo referendando para outros. E assim eu fui. E aí eu começo a escalonar o serviço. Eu começo a pegar serviço. É uma coisa para mim, assim, tem coisas que às vezes é difícil eu assimilar quando as pessoas falam assim, eu montei um escritório de advocacia, tenho capacidade, só do fato de você ter a carteira da ordem, você já tem capacidade técnica. Mínima, mas tem. Né? Porque às vezes tem uns que tem profunda, mas o mínimo você tem que ter. Ou seja, você não se torna advogado sem saber nada. Esquece, não tem isso. Você não passa na ordem sem saber nada. O exame da ordem é um filtro importante e exige realmente qualificação mínima, tem. Aí você fala assim, eu reclamo que eu não consigo cliente. Mas como não consegue cliente? Para mim é algo inconcebível alguém não conseguir cliente. Porque para onde você olhar, tem clientes em potenciais. Na igreja, no bar, na família, no convívio social, na família da namorada, do namorado, ou seja o que for, sempre tem. Então, como assim não tem? Não tem porque você não vai atrás, você não busca. E hoje a ordem abriu muito essa questão de você fazer captação. Então, eu fazia muito isso, o que eu fiz? Eu escalonei. Tanto é que se você vai chegar um momento na minha vida, e você falou que você já viu minha história, vai haver um momento que eu vou para o tributário. Mas quando eu vou para o tributário, eu já sou um advogado proporcionalmente rico. Porque se você pensar uma pessoa em 1995, começa em 97, 98, este cara que não tinha nada, andava de ônibus circular, tem uma BMW 540, é muito. É muito. Era um cara que há 2, 3 anos atrás andava a pé, andava de circular. Detalhe, e acho que você também já viu, eu te falei de um podcast que eu fiz, que eu falo, né, tem um livro, Arthur Schopenhauer e os anos mais selvagens da filosofia. Eu falo Nelson Williams e os anos mais selvagens da advocacia. Detalhe, em Bauru. Não é, ele foi para uma cidade que não tinha faculdade, tinha poucos advogados, não. Ali, literalmente, em cada esquina, você tropeça em 3, 4 advogados. Ou mais. Mas não, enche a boca para falar muito. Mas é muito mesmo. Então, é ali que eu começo e é ali que eu começo a me destacar. Quando o senhor entrou, eu lembro dessa passagem, dessa transição que o senhor fez para o tributário. Eu me corri se estiver errado. É uma história que o senhor conta que, acho que foi o seu Siegfried. Ofereceu um serviço na área tributária e o senhor recusou na época que não tinha conhecimento. Exato. E uma oportunidade, eu estava com ele lá numa reunião e viu ele fazendo um cheque para pagar o... Um cheque de 50 mil reais, ele me pagava em média 3 mil reais, 3.600 por mês, era mensalista, um contrato de partido, e me oferece a possibilidade, eu declino, porque eu não fazia, não tinha conhecimento técnico para fazer. Passado um tempo, estou eu lá na frente, ele vem a financeiro dele para assinar cheques, ele pergunta o que é isso? Ela fala São Paulo, ele assina, eu dou uma olhada por cima da mesa, um cheque de 50 mil, ela sai, eu pergunto para ele, os advogados de São Paulo cobraram 50 mil, seu Siegfried, naquele serviço tributário? Fala, não, cobraram 300 mil, são 6 de 50, eu quase caí da cadeira. Por quê? Porque virou a chave. Por quê? Porque eu perdi uma oportunidade de ganhar dinheiro. Eu vou contar uma passagem aqui, que é uma passagem, se é verdade ou não, sabe-se Deus. Mas eu vou contar uma passagem aqui que é atribuída a Napoleão Bonaparte. Diz que Napoleão Bonaparte, já imperador da França, está almoçando ou jantando com o czar da França.
E o Kizar meio indignado com aquele sujeito que até então parecia um emergente, né? Alguém emergente, o Kizar era puro sangue, o Napoleão é um emergente. E o Kizar resolve dar uma alfinetada em Napoleão Bonaparte, né? Fala pra ele assim: percebo que seus homens lutam por glória e por riqueza. Os meus lutam por honra. E diz que Napoleão continuava se alimentando, mal nem levantou a cabeça, falou pra ele: eu entendo, Kizar, cada um luta por aquilo que não tem. Interessante, hein? Percebo que seus homens lutam por glória e por riqueza. Os meus lutam por honra. Eu entendo perfeitamente. Cada um luta por aquilo que não tem. Eu lutava muito para ter bens materiais e para ter dinheiro. Outra coisa que você tem como um tabu, principalmente na área do direito, pouco se fala. E o Brasil tem um problema com isso. A América Latina, de uma maneira geral, tem um problema com isso, diferente da América, da Europa ou da Ásia, de falar em questões financeiras e dinheiro. O dinheiro é importante. Certeza. Não adianta você falar: eu trabalho por prazer. Ninguém trabalha por prazer. Prazer não paga a conta. Você não chega na frente de um gerente de banco lá com um boleto e fala: eu vim pagar com prazer. Não, é com dinheiro que paga a conta. Então, eu tinha uma necessidade, exatamente por passar tantas privações. Eu passei privações na minha casa em Jaguapitã, vendo meu pai e minha mãe passando aquela dificuldade toda. Passei privações durante a faculdade toda. Passei privações quando começo a advogar. Ou seja, dinheiro era muito importante, sim. E eu sabia de que era importante exatamente porque eu tinha falta dele. Então, quem falar que dinheiro não é importante é porque deve estar sobrando, nunca teve falta de dinheiro. Porque quando você tem falta de dinheiro, você sabe que dinheiro é importante. Então, eu trabalhava porque eu tinha prazer? Tinha. Mas eu buscava o quê? Reconhecimento financeiro. Eu precisava de dinheiro para minhas necessidades. Tá? Então, então, aquilo que quando eu vejo que eu perdi uma oportunidade boa, legítima, honesta de ganhar dinheiro, óbvio que aquilo me mexeu comigo. Primeiro que nós estávamos falando de uma cifra que nem eu estava acostumado. Ele me pagava 3 mil e poucos reais por mês e ainda estava pagando 300 mil para alguém. Aquela oportunidade tinha sido oferecida a mim e eu não peguei por falta de preparo. Imediatamente eu começo a me preparar. Então aí eu começo a entender. Só que é importante que neste momento o Nelson já é uma pessoa melhor, bem melhor do que no início. Eu já sou uma pessoa melhor. Então, não é o tributário fez o Nelson, não, o tributário foi mais uma etapa, já estava em crescimento. Já foi aperfeiçoando, foi buscando. Novas ferramentas. Então, neste momento, me chama a atenção. Neste momento, eu já tinha um escritório composto por mim, por uma advogada, por outro advogado, por estagiários, já estava cuidando da área trabalhista, outro do civil ali, cuidava do civil, outro do criminal. Eu já estava montando grupos de colegas, tá? Eu já estava montando um grupo de colegas. Ali eu fui escalonando. Aí eu montei mais uma, que seria a área tributária. Quando eu trago a área tributária, não sei o quê, que isso me chama a atenção, tal, tributária, neste momento vem o Adirson de Oliveira, que é meu primeiro sócio, que é Nelson Williams e Oliveira. Então ali monta-se um time e são 3 bases para o sucesso na profissão: técnica, institucional e administrativa. Técnica nós tínhamos, montando os grupos de trabalho. Tecnicamente falando, nós estávamos habilitados a prestar um bom serviço. Institucional vem o Dr. Adirson de Oliveira. Ele era fantástico e é fantástico, está vivo até hoje, tem um belo escritório. Vem fazer a parte institucional, que seja o quê? O tratamento, a visita aos clientes. E eu fiquei meio na retaguarda, fazendo os 3, mas cuidando também do administrativo. Então, ali a coisa fecha, nós montamos, tanto é que ele vem, ainda não existe a Nelson Williams e Oliveira, não existe a personalidade jurídica, existe só a pessoa física. Ele vem, o sucesso é estrondoso, é tão estrondoso que já não comporta mais pessoa física, temos que montar uma sociedade, montar um escritório de advocacia, pessoa jurídica, é onde surge a Nelson Williams, que é hoje a Nelson Williams Advogados, 1º de janeiro de 1999. Já inicia. E você vai ver que eu já tenho uma mente diferente, porque neste momento, eu moro em Bauru. Onde é a matriz da Nelson Williams? São Paulo. Eu monto o CNPJ 0001 em São Paulo. E imediatamente 0002 filial em Bauru.
Por que eu monto a 0001 em São Paulo? Porque, na minha percepção, é muito mais fácil vender um escritório, uma banca de advocacia da capital do que de Bauru. Embora Bauru fosse reconhecido já. Mas isso já é enxergar além da curva. Porque eu poderia ter montado uma material, monto uma matriz aqui e monto uma filial em São Paulo. Eu queria começar com um currículo já de início. Ou seja, ali já entra estratégia de negócio. Não é só advocacia, é advocacia com estratégia de negócio, estratégia empresarial, estratégia de marketing, estratégia de comunicação, estratégia de tudo. E nesse momento, o senhor com essa mentalidade diferente, o senhor já começava a visualizar o hoje? Não, ainda não. Eu não fazia ideia que seria capaz de fazer algo tão grande. Porque eu vou lhe falar aqui, e fica o convite para conhecer, tendo a oportunidade de conhecer nossas unidades. Nós temos escritório aqui em Goiás, em Goiânia, desde 2007, 2008, se eu não estiver enganado, de conhecer. A nossa estrutura é uma estrutura muito, muito, muito grande. Tanto é que quando eu falo muito, muito grande, a pessoa vai e ele fala para mim assim, eu não fazia ideia. Não fazia ideia. Então, nem eu fazia ideia que chegaria a ser isso. Óbvio que não. Eu não fazia ideia que fosse possível chegar a algo do tamanho que é. Foi acontecendo. Em algum momento. Não, acontecendo. Não, teve um momento, porque, veja bem, em 1999 monta-se a unidade de São Paulo, eu continuo em Bauru, mas eu começo já a frequentar a capital. Nas minhas visitas à capital, eu percebo um potencial enorme de crescimento. Porque o que acontece? Eu começo a ter contato com outros profissionais. E eu achava assim, de coração, não me tenham por soberbo, eu achava profissionais tecnicamente fantásticos, mas como empresários extremamente deficitários. A visão deles era muito restrita. Hoje não, hoje nós temos grandes bancas. E talvez naquela época também já tivesse, só que eu não tinha contato com eles. Mas os profissionais do direito que eu tinha contato, eles eram muito retrógrados, como empresários. Bons advogados, técnicos, mas como empresários, deixavam muito a desejar. Naquele momento eu enxergo um potencial muito grande para Nelson Williams na capital. E me recordo que eu falei eu reportei ao Dr. Oliveira uma vez e falei para ele, Oliveira do céu, eu vou ficar em São Paulo. Vai. Nós vamos crescer muito se eu ficar em São Paulo. Então você vai para São Paulo e eu fico aqui. Eu vou para São Paulo e realmente disparou. Foi o crescimento. E hoje, absurdo. O senhor estava falando aí no início do desistir. Hoje, talvez, quantos advogados de sucesso estão nas lavouras trabalhando justamente porque não tinha essa visão que eu teve. Exato. Interessante. E eu achei interessante que agora que o senhor me explicou de uma forma diferente essa parte da entrada sua no tributário. A sua visão de empresário mesmo, além do direito. Por quê? Eu tenho uma oportunidade aqui, o que eu vou fazer? Eu vou buscar pessoas e vou expandir meu negócio para abranger isso aqui. Existe um vídeo que às vezes até acham em algum lugar, tem um vídeo que eu expliquei isso uma vez, não me recordo agora onde, que eu falo, dá-nos o contrato que nós damos o trabalho. Por quê? Não existe nada em direito que não pode ser executado. Talvez eu não possa ser executado pelo Nelson, mas pode ser executado por uma equipe de profissionais. Busquemos essa equipe. A coisa mais difícil num negócio é ter o contrato. Não é a execução. E advogado não tem essa visão. O mais difícil é o contrato. A execução é o segundo. Eu tenho o contrato? Tenho. Primeiro passo. Não tenho dentro do meu escritório alguém que executa. Será que não tem outro escritório de advocacia que executaria? Você contrata, será que você não iria lá e comporia uma parceria, uma sociedade? Simples assim. Simples assim. Muito interessante. É a visão empreendedora que, infelizmente, muitos advogados não têm. Por isso que eu gosto de... Hoje melhorou muito. É muito comum, por exemplo, eu sou constantemente procurado por colegas advogados que chegam assim para mim e falam assim, doutor, eu tenho essa causa aqui. O senhor não quer me ajudar? Muito comum acontecer isso. Você quer me ajudar? Eu tenho X de honorários de advocacia aqui, fechado, contrato. Estou disposto a nós fazermos uma composição entre nós. Você não quer me ajudar a executar esse objeto? Por causa da minha estrutura e por causa da minha equipe.
Entendeu? Agora, qual é o problema? O grande problema, muitas vezes, é o ego. Maldito ego. Aí o ego não permite, ele não vai procurar ajuda de outro colega, ou o ego de que eu consigo executar o que não consegue. Né? Eu peguei para executar. Eu, por exemplo, quando o Siegfried me oferece a área tributária, eu declinei. Eu não tinha capacidade técnica para executar. Quando eu descobri os valores envolvidos, eu não saí correndo pegar serviço tributário. Eu fui buscar alguém que executasse. Construiu a estrutura. Na época eu tinha Dr. Ageu Libonati, mestre em Direito Tributário, doutor em Direito Tributário, professor da Instituição Toledo de Ensino hoje. Genial. Já era genial na época da faculdade. Direito Constitucional, Direito Tributário gabaritava. Eu fui buscá-lo. Então, eu nunca vendi o que não tinha para entregar e prometi o que não podia cumprir. Negativo. Eu fui buscá-lo. O Ageu aceitou. Veio trabalhar com a gente e montou um grupo de trabalho só para cuidar disso. Eu já tinha civil, já tinha trabalhista, já tinha criminal, tinha direito administrativo, passei a ter agora o tributário. Mas o tributário eu poderia vender, que eu tinha gente para trabalhar e para entregar o serviço. Eu tinha como determinadas coisas, falar, prometer e alguém cumprir. Então você tem que ter responsabilidade. Agora também você tem que ser desprovido do ego. Eu não tenho problema nenhum em dar a devida honra a quem tem honra. Todas essas áreas já tinha pessoas que já... Fui montando. Fui montando. Agora eu não tenho problema em dar honra. Isso daqui quem fez foi ele. O Wagner é meu assessor de comunicação e de imprensa. Quantas vezes tem que dar determinadas notícias, eu falo o nome do advogado que conseguiu. E muitas vezes, quando não vai falar o nome do advogado que conseguiu, vai ser o meu que vai aparecer, eu aviso o advogado que conseguiu. Eu falo assim, olha, isso daqui estrategicamente é melhor aparecer só meu nome, é melhor você não aparecer. Nós temos mais benefício aparecendo meu nome do que o seu. E tem casos que é muito mais oportuno aparecer realmente o dele. Então é você não ter esse tipo de problema, você realmente ser uma pessoa que enxergue a realidade. Então, ali começa, a coisa foi escalonando, foi crescendo, e realmente pelo nosso meio ser um meio travado, o espaço estava aberto, né? Tanto é que se me perguntarem o que tanto te atrapalhou no crescimento, eu vou falar para você, fui eu mesmo. Por quê? Porque como eu estava fazendo algo novo, eu não tinha um parâmetro, eu fiquei pegando parâmetro de clientes do escritório e tentando aplicar isso dentro da realidade de um escritório de advocacia. Eu não tinha outro escritório de advocacia de parâmetro. Uma vez em 2013, 2012, eu dei uma entrevista para uma revista jurídica e a pessoa perguntou assim, fale um escritório que você tem como parâmetro, que você admira. Eu falei para ele, sinto muito, não tem nenhum. Você não acha que você está sendo arrogante? Primeiro que não era mesmo, não conhecia nenhum. Isso também é importante. Hoje eu conheço vários, tá? Mas há pouco tempo atrás eu não conhecia quase ninguém, tá? As pessoas chegaram para mim, você conhece um escritório famoso? Não conheço. E o escritório? Não conheço. Eu não me preocupava com outros escritórios. Eu me preocupava com o meu. Estava muito ocupado construindo o meu. As pessoas achavam, acho que o Nelson deve sofrer de algum retardo mental. É mentira. Não pode ser. Você conhece o doutor fulano de tal? Não. E o escritório tal? Não. A grande maioria eu não conhecia e não conheço. Porque não é uma coisa que me preocupa. Eu me preocupava com a minha estrutura, que, diga-se de passagem, é uma coisa enorme que traz um mundo de desafios diários. Eu agora, recentemente, eu tive a grata alegria, a grata satisfação de conhecer o Dr. Quiroga, que é o CEO do Matos Filho, um grande escritório de advocacia, referência lá em São Paulo. Aí, conversando nós dois, tivemos, olha só, quantos anos, e agora que eu fui conhecê-lo, não o conhecia, e aí ele falou para mim assim, Nelson, eu passo boa parte do tempo meu resolvendo problema interno do escritório. Eu falei, nossa, mãe, que alívio escutar isso, é igual eu. É igual o nosso escritório, a gente passa boa parte do tempo resolvendo problemas internos. Por quê? Porque uma estrutura é uma grande empresa. Problemas internos. Eu falei, nossa, eu fiquei até mais aliviado agora, que eu descobri que não estou sozinho, então.
Para você ver como eu não tenho relacionamento com outros grandes escritórios. E o Matos Filho é um grande escritório. Então, eu procurei me preocupar com a minha estrutura, construir, e fui pegando paradigma nos clientes e aplicando dentro do escritório. Em algum momento, o senhor chegou... Porque assim, o senhor veio do zero, abaixo do zero, vamos dizer assim. Eu venho do negativo. E quando o senhor começou a vislumbrar que estava acontecendo, em algum momento o senhor falou, caramba, o que está acontecendo? Ficou assim, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Não, será que vai conseguir? Será que não vou? Essa é uma dúvida constante. Você na trajetória sua... Eu sou bobo, eu sou um eterno otimista. Não, eu sou realista. E para construir isso, e até hoje, né? Gosto de uma citação de Machado de Assis, né? Que ele fala: está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Enquanto você está vivo, você corre o risco de fracassar. Você corre o risco de manchar um currículo. E temos N exemplos. Então, eu vou lhe falar assim: até hoje, é um constante desafio. Chegar aqui foi um desafio, daqui para onde nós queremos ir é outro desafio. Manter é um desafio diário. É um desafio diário. Todos os dias você tem notícias boas, notícias ruins, você tem problemas e abacaxis para descascar, de seus clientes e seus. Isto é a vida do empreendedor. Não existe um mar de rosas, céu de brigadeiro apenas. Você tem os problemas. Nas redes sociais, eu não fico mostrando problema para os outros, né? Que ninguém quer ficar também... já basta os deles. Agora, não esconda o que existe. Que eles existem, né? Então não há uma... esconde, não existe. Óbvio que existe problemas. Tá? O advogado com pequeno escritório, ele tem problema. O advogado com grande escritório também tem problema. Tudo é proporcional. Porém, as alegrias também existem. Proporcional também. E quando que foi? Eu não sei se foi na época da... Eu já vi muita história que o senhor contou também da licitação do Banco do Brasil. Não sei se foi essa época o grande boom do seu escritório ou nessa época já estava com essa estrutura nacional? Não. A licitação do Banco do Brasil... Vamos lá. Vou aqui voltar exatamente para você. Eu construo um escritório diferente de tudo. Não existe nenhum outro escritório no Brasil igual a Nelson Williams por causa da sua proporção, do seu tamanho. A sua escala. Não tem nenhuma comarca do Brasil que não tenhamos algum processo. Todas as capitais têm escritório próprio, são filiais. Um exército de pessoas que trabalham, de sócios, associados, parceiros, funcionários e por aí vai. Então, é uma estrutura ímpar. E eu venho com essa estrutura crescendo. Chega em 2008, eu me deparo com a licitação do Banco do Brasil. Até então, mas não estou nem olhando para a licitação, não participava de licitação nenhuma. Tinha estrutura, então. Não, estou trabalhando, possível, trabalhista, consumidista, em pequena escala, penal, administrativo, todas as áreas do direito, numa proporção pequena, mas todas as áreas, tributário funcionando como, de certa maneira, um carro-chefe. 2008 eu me deparo com a licitação do Banco do Brasil, porque a maior licitação é terceirização de serviço jurídico, com valor bilionário de honorários. Falou bilionário de honorários, meu olho vai para qualquer lugar. Brilhou. Porque eu não posso dizer, de novo eu insisto, é mentira que advogado não liga para dinheiro. Lógico que liga. É mentira que não liga. Lógico que liga. Pelo resultado. Maior licitação de terceirização de serviço jurídico, honorários bilionários. Fui lá e peguei o edital. Qual a minha surpresa? Eu não posso participar. O meu escritório não pode participar da licitação. Eu não preencho os requisitos da licitação. Mas naquele momento acontece uma coisa. Naquele edital tinha um manual de como deveria ser o escritório. Naquele edital tinha um manual de como deveria ser. Por quê? Ele queria 2 escritórios de advocacia por estado para cuidar de todas as áreas. Eu tinha escritório já em quase todas as capitais, porque nós estamos falando de 2008. A última capital que eu abri uma filial foi em Palmas, 2010. Eu tinha já em muitas, mas não tinha em todas. Mas ele queria 2 escritórios por estado, todas as áreas do direito. Ele tinha mais de 1 milhão de processos. Eram milhões em honorários. O que eu faço? Pego o edital, compro o edital
e começo a trabalhar a Nelson Williams, moldando ele dentro de um perfil de escritório de advocacia igual aquele que o edital exigia. Com uma diferença, eu estaria em todos os estados. Em 2008 eu não participo da licitação do Banco do Brasil, mas uma licitação pública ela pode ser prorrogada só por 5 anos. Ou seja, em 2013 eu sabia que ele ia licitar de novo. Eu falei, em 2013 eu volto para essa licitação e vou ganhar tudo. De 2008 a 2013 eu preparei o escritório para participar da licitação. Ah, Nelson, mas você só focava na licitação? Lógico que não. Mas o edital era um manual de como o escritório deveria ser. Aquele edital era um manual. Tanto é que chega em 2013 eu já sou um escritório muito diferente do de 2008. Nós participamos em todas as áreas, todos os estados, ganhamos todas as áreas e todos os estados praticamente, com raras exceções. 967 milhões de reais de honorários advocatício, quase 1 bilhão de reais. O que houve? Se eu não tinha, tudo que eu vou falar aproximado, pode ser que eu esteja faz tempo, pode ser que minha memória me traia já com os números. Eram 162 escritórios participando. Só que o que acontecia? Nenhum escritório participava para o Brasil inteiro. Máximo 2, 3, 4 estados. Eu participei com a Nelson Williams em todos os estados, em todas as áreas. Ganhamos todos os estados, todas as áreas. Virou uma guerra de escritório de advocacia. Primeiro, que naquele momento muitos me subestimavam. Muitos me subestimavam. Eu até brincava, a gente era motivo de chacota. Como até de hoje, de vez em quando, alguém faz. Dou risada e me divirto com isso. Mas naquele momento os perdedores perceberam quem era o Nelson Williams, quem era a Nelson Williams. Se havia motivo de chacota para aqueles que perderam, naquele momento acabou. Porque muitos escritórios não eram escritórios de um único cliente. O Banco do Brasil representava 100% da carteira deles. Vários escritórios naquele momento deixaram de existir. Por culpa do Nelson? Não, na minha percepção, por burrice própria. Porque é uma burrice você colocar todos os ovos num único cesto. Tem que ser muito estúpido para fazer isso. E quando você é estúpido, você colhe o preço da sua estupidez. Risco esse, que inclusive este que vos fala, corre o risco de um dia cair. Por isso que eu procuro me policiar o máximo possível e corre-se o risco sim de cair. Mas esse erro que eles cometeram realmente é um erro crasso. O que eu faço? Ganho, vira uma guerra, porque daí aí só tem um jeito de tirar o Nelson, tentar puxar o tapete com uma liminar em algum lugar, impugnação, aquela coisa. Eu achava que ia assinar o contrato do Banco do Brasil, aparecia uma liminar no ó do Borogodó, que alguém conseguiu. Eu fui assinar esse contrato somente no final de 2015, para começar em 2016. 3 anos depois. De briga. Eram muitos escritórios de advocacia. Aí nós, na época, nós não ganhamos sozinho. Acabamos dividindo isso com outros escritórios, ficamos com a maior parte, foi a Nelson Williams. E naquele momento também, eu deixei de querer cuidar de contencioso com escala. O Nelson Williams, eu pessoalmente deixei. Meu interesse acabou. Aí eu volto para quê? Para internacionalização do escritório, para societário, para civil estratégico, para outras operações. Aquela etapa já tinha cumprido. Cumpri o contrato, esse contrato acabou já do Banco do Brasil, mudaram totalmente o edital, agora são trocentos escritórios, que é a contramão dos outros grandes bancos, que querem a menor quantidade de escritório possível, é muito mais fácil controlar, é muito mais fácil você diretriz única para o país inteiro, nosso país tem dimensão continental. Todos os grandes bancos evitam ter 300, 500 escritórios, vários escritórios, eles querem reduzir ao máximo possível o número de escritórios, que é uma estratégia inteligentíssima. Aí o Banco do Brasil, na última licitação, foi na contramão disso tudo. Obviamente, a questão Nelson Williams levou tudo, incomodou. Tá? E aí resolveram licitar, fracionar tudo, o contrato passou a ser, não deixa de ser um bom contrato, participamos em várias áreas, mas ficou bem restrito e tal, uma fase que passou. Uma pena. Mas hoje já tem de outros bancos também, né? Hoje, com exceção do Itaú, acredito que todos os outros bancos são meus clientes ou já foram.
Mas vou lhe falar, não é uma área que o Nelson Williams, eu hoje, morro de paixão, procuramos executar com maestria, como tudo que a gente quer fazer, mas eu hoje estou muito mais voltado para a área estratégica do escritório do que contencioso em escala. Para mim, hoje eu quero muito menos advogados dentro da nossa estrutura com maior resultado, ou seja, eu quero aumentar o ticket médio de nossos processos, inclusive para que eu tenha advogados mais felizes, porque às vezes um advogado, quando ele ganha pouco, e você ouve muita chia, muita reclamação, ele ganha pouco porque o que ele produz é pouco. É proporcional ao que você produz. Você não pode ganhar muito quando você não produz nada. Não fecha a conta. A conta não fecha. E esses tempos atrás, vou falar uns 2, 3 anos atrás, antes da pandemia, eu chamei o RH e falei, vocês têm explicado para esse pessoal que ganha pouco, que nós ganhamos pouco também? Nunca fui egoísta com divisão de honorários. Agora, veja bem, você não pode trabalhar num contrato que paga R$5.000 e querer ganhar 6. Não tem jeito. Não tem jeito, a conta não fecha. Então, aí eu confesso para você, como é a área de contencioso em escala, não é uma área que você, se trabalhar com o Banco do Brasil, tinha uma escala extraordinária. Aí é diferente, a conta fecha. Agora, se fracionado, do jeito que eles fracionaram, a margem de lucro exígua. Mínimo erro, prejuízo. Mínimo erro, prejuízo. Margem exígua de lucro. Então, mínimo erro, um prejuízo. Então, o risco começou a não compensar. E, logicamente, outras áreas são muito mais rentáveis, muito mais, como eu diria, prazerosas até de você executar o trabalho em virtude do resultado que você tem. Então, procurei ampliar, atendemos vários bancos, praticamente todos, a exceção do Itaú, e deve ter alguns outros aí, mas falar para você assim, é a minha grande paixão do Nelson Williams, não, mas o serviço tem que ser executado com maestria. Então, é mais ou menos assim que funciona. Que história, você construiu tudo isso, hoje você já se tornou referência, né? Tanto de advogado quanto empresário, a gente vê aí, né? Muito incomum ver o senhor nos telejornais, nas revistas, com autoridades, com celebridades. E isso foi tudo acontecendo naturalmente. Natural. Se eu falar para você assim, óbvio que é prazeroso, óbvio que você procura fazer algo e tal, mas não foi algo assim, não é algo forçado, é algo natural. Tudo na minha vida, graças a Deus, aconteceu porque eu me dispus, mas aconteceu naturalmente. Costumo dizer até que vantagens contam em 15 minutos, desvantagens levam horas. Mas tudo que aconteceu na minha vida aconteceu de maneira natural, não sem esforço, não sem uma boa dose de planejamento e nem sem uma boa dose de resiliência. Não esqueça do coragem, resiliência e planejamento. É necessário coragem para dar passos, é necessário resiliência para aguentar as desventuras, né? E é necessário planejamento. Você tem que ter um plano. Qual é o plano? Onde você quer chegar? Não sei onde eu quero chegar. Quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, já disse lá Alice no País das Maravilhas. Então é necessário que você queira saber onde você quer ir. Você tem que ter planejamento. É necessário você ter resiliência. A vida vai lhe apresentar adversidades. Tem que ter resiliência para se reinventar, para aguentar. E é necessário ter coragem. E hoje ainda tem um planejamento, com certeza, né? Porque o senhor já hoje construiu um império, vamos dizer assim. Mas ainda assim, o senhor ainda tem um planejamento de sempre estar alcançando algo novo. Sempre há novos desafios, há desafios, não é só novos, né? Existem desafios ainda antigos, porque, veja bem, uma estrutura desse tamanho, não dá para você não ter preocupação com desafios, com problemas do passado. E também problemas que, porventura, você tem que se antecipar a problemas que possam surgir. Há uma estrutura como a nossa que parece ser um grande transatlântico, né? Você não consegue fazer uma curva num pequeno espaço de tempo. Então você tem que estar muito atento às mudanças. Você tem que estar muito antenado ao que acontece no país, o que acontece no mundo e o que acontece na área jurídica. O que acontece com nossos clientes, o que acontece com nossos profissionais, com nossos advogados, com tudo. Então, é uma preocupação constante. Pandemia é um exemplo, né? Pandemia que teve aí, pegou todo mundo surpreso. Não sei se teve muita
muito impacto. A pandemia, para nós, falar profissionalmente, ela serviu para um arranjo de casa assim, fantástico, porque o Brasil, por ter dimensão continental, ele em nenhum momento fechou todo. E nós, por estarmos presentes no país inteiro, então nós nunca tivemos fechado. O escritório fechou, ficou desativado inteiro, né? Às vezes uma parte ficava, outra não. Então acabou tendo uma compensação. E também, quando nós aproveitamos muito esse tempo que algumas áreas tiveram parada ou que algumas estruturas tiveram paradas e reorganizamos todo o escritório. Porque a gente já vinha num processo de reorganização, de profissionalização considerável desde 2017 e com o advento da pandemia em 2020, aí aceleramos ao máximo todas as mudanças que precisavam ser feitas. Bacana, doutor, nós conversamos, já passou 1 hora. Como passa rápido o tempo, né? Verdade. Dava para ficar aqui o dia inteiro, escutando ensinamentos do Dr. Nelson. Eu queria, para a gente concluir, até porque o senhor tem uma agenda cheia também, que o senhor deixasse um recado para a jovem advocacia. Eu sei que já faz muito isso hoje na sua rede social, mas um recado, uma palavra de incentivo mesmo para quem está nos assistindo. A palavra que eu tenho para a jovem advocacia é: não desista. Não desista. Por mais que as coisas em algum momento pareçam difíceis, elas serão transitórias. Tudo nesta vida passa. Você tem na vida adversidades e coisas boas. É cíclico. Tá ruim? Vai passar. Talvez quando você está no meio de uma situação dessa, você acha que parece que não termina nunca, mas termina. Passa. Não desistam. Sejam resilientes. Sejam corajosos e tracem planejamento. Planejem suas vidas. Não façam as coisas na louca, vida leva eu. Não. Planejem sua vida. Planejem e não desistam. A advocacia é uma profissão que sempre vai existir. É uma profissão que sempre vai fazer pessoas prósperas. Procure ser uma dessas. Show de bola. Doutor, muitíssimo obrigado mesmo. Obrigado. Espero que tenhamos outras oportunidades aí pra gente bater papo novamente. Quero muito conhecer a estrutura do Nelson Willians. Sei que a gente tem que... bem-vindo. Mas eu quero conhecer a de São Paulo. Estando em São Paulo, me chama. Vai ser um prazer. Vendo seus vídeos lá e fique encantado com aquela história. Vai ser uma honra recebê-lo e fica aí o convite. Maravilha. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. E segue lá, Dr. Nelson Willians. E até a próxima. Abraço.